Olá, eu sou Cadu Lemos, autor, pesquisador, palestrante, consultor. Atuo bastante na área de desenvolvimento humano, de autoconhecimento e sou fundador do Projeto Flow, onde nós estudamos através de pesquisas e de algumas parcerias que a gente tem no Brasil e fora do Brasil a ativação do estado de flow, esse estado elevado de consciência, ampliado, onde a gente está no nosso melhor. Hoje eu vou falar sobre a ativação do estado de flow nos ambientes organizacionais. E por que criar um ambiente propício à ativação do estado de flow, que eu chamo de cultura de flow, ele pode ser o maior diferencial nesse momento agora que nós estamos atravessando essa pandemia, essa tempestade sem terra firme à vista, como eu costumo dizer. Então hoje o papo é sobre flow coletivo, sobre o flow das equipes. Não só nas empresas, né? Porque os grandes exemplos de ativação de flow estão em vários lugares, né? Nos esportes coletivos, nos esportes radicais, na música, na dança, no teatro, nas atividades de criatividade, no trabalho. Olha, as metodologias ágeis, por exemplo, que são coisas mais recentes dentro das organizações, elas mostram claramente um viés muito propício para a ativação do flow. Equanimidade, eu vou falar disso daqui a pouco, eu vou entrar nas características e você vai perceber o quanto isso pode ser importante. Mas nós temos que falar do elefante na sala de reunião das empresas, né? Que são as interrupções constantes, as notificações do computador, no smartphone, né? A arma de distração em massa. E hoje nós estamos aqui, né, nessa telinha, estamos morando aqui, e tudo isso induz a quê? Uma atenção fragmentada, que não se sustenta, que gera resultados pobres, força as pessoas a adotarem um jeito de trabalhar que tem sido responsável por cada vez mais casos de burnout, de baixa produtividade, né, de estresse, de ansiedade. O Brasil é o país mais ansioso do mundo, né? Então nós temos que levar em consideração que estar trabalhando aqui também implica em manter bons hábitos, que a gente já não tinha muito antes da pandemia, né? Vamos falar a verdade, né? Dentro daquelas salas todas, aqueles layouts das empresas todos abertos, todo mundo junto, bacana, tá? Estamos integrados, mas no entanto o nível de interrupções é tão alto que a produtividade baixa, porque com esse nível de interrupções enorme que acontece, você vai deixando a sua entrega para mais tarde. Então você abre a porta para as longas jornadas de trabalho, não pode sair cedo, porque senão, né, não terminou ainda mais o time está lá ainda, quer dizer, ainda tem aquele componente de se eu fiz o meu, mas nem todo mundo foi embora ainda, eu tenho que ficar aqui pelo menos para fazer uma vista boa para o chefe. Esse tipo de cultura não tem mais espaço, porque as entregas são as coisas mais importantes. E nessa caixinha que nós estamos vivendo hoje, isso passa a ser ainda mais determinante, porque a gente trouxe os maus hábitos do mundo presencial, da atividade presencial para cá. Por exemplo, uma reunião atrás da outra, as interrupções uma atrás da outra, a gente está aqui nesse ambiente novo, né? Nessa cultura de telas, sem parar para recuperar energia, por exemplo. Lá no trabalho, pelo menos, né? No presencial, a gente parava para tomar um café, olhar a janela um pouquinho. Vamos ter que fazer isso também, lembrar que não dá para emendar uma reunião de Zoom na outra, não tem sentido isso. Você vai chegar às 3, 4 horas da tarde, você já está esgotado, não absorve mais informação, não contribui do mesmo jeito. Tem gente que almoça com a câmera desligada, almoçando e no meio de uma reunião. Pessoal, nós precisamos parar para pensar nisso. Passou da hora, né, de discutir de verdade o assunto de ansiedade, estresse, burnout, medo. Né? Nós estamos numa pandemia e ainda por cima estamos com essa pressão do trabalho. Né? Claro que exceções existem sempre, mas de uma forma geral as empresas estão fascinadas, né, por tecnologia, por processo de treinamento, aprendizagem, né, gamificação, aplicativos, plataformas que ainda não efetivamente comprovaram o seu real valor. Né? E tem uma pesquisa feita pelo Instituto Locomotiva, isso foi antes da pandemia, que já revelava que 56% dos trabalhadores no Brasil com carteira assinada, eles estão insatisfeitos com o trabalho deles, né? Com o cargo, com a posição, com o emprego. Isso significa que quase 19 milhões de pessoas trocariam de lugar. Na busca de quê? De mais alegria no trabalho. A gente passa 90 mil horas da nossa vida no trabalho, são mais de 70% da vida adulta. E essa alegria no trabalho, o que seria exatamente, né, Cadu? Que papo é esse de alegria no trabalho, né? Como é que se alcança esse estado de satisfação, de completude, né, naquilo que a gente faz durante tanto tempo na nossa vida adulta, que é trabalhar?
E é aí que entra o professor Mihai Csikszentmihalyi, né? Que é uma figura muito especial, é uma lenda viva. Ele está fazendo esse ano, em setembro, agora dia 29 de setembro, 87 anos. Ele é um PhD pela Universidade de Chicago e conduziu um estudo enorme sobre felicidade e criatividade que foi iniciado nos anos 70. O trabalho seminal, o livro seminal dele foi lançado em 1975, com alguns resultados já dessa pesquisa. E é o ponto de partida de uma viagem extremamente instigante, muito rica em informação, muitas descobertas, muitas possibilidades. Se você quiser conhecer mais, tem alguns vídeos no meu canal no YouTube que mostram um pouco mais dessa história. Os estados de flow, né, eles acontecem quando o seu corpo e a sua mente eles estão ativados no limite, né, num esforço voluntário, naquele momento de empreender algo significativo, de atingir um objetivo desafiador, né, e que seja importante para você. Ele diz o seguinte, você sabe que o que quer fazer é possível. Aquilo que você quer fazer é possível, mesmo que seja difícil, porque você tem algum tipo de habilidade para fazer, e você sabe que você tem. O senso de tempo desaparece, né? O tempo parece não passar, ou passa rápido demais, ou você esquece de você mesmo, né? E se sente parte de algo maior. Então aquela vozinha interior, o crítico interior some. E assim o professor Csikszentmihalyi definiu um pouco esse estado. Talvez seja o estado físico-mental mais buscado na Terra. E há muito tempo, não é de hoje, tá? Mas ao mesmo tempo ele é o mais fugaz. Ele some. Muita gente passou séculos tentando entender isso, mas ninguém encontrou uma forma confiável de reproduzir essa experiência e menos ainda com uma consistência que fosse suficiente para você acelerar a performance de forma concreta, né? Efetiva, até há pouco tempo atrás, tá? Porque a evolução nas tecnologias de imagem cerebral, especialmente a ressonância magnética funcional e o neurofeedback, permitem criar métricas e retreinamentos de frequências cerebrais que há um pouco tempo atrás era uma mera experiência subjetiva. Isso validou inclusive o trabalho do professor Csikszentmihalyi, que era um trabalho de pesquisa, mas ainda precisava validar cientificamente. Hoje com esses instrumentos é possível. E aumentos de performance, de desempenho, na ordem de 500%. Pesquisa que a McKinsey fez durante quase 10 anos, e em 2014 ela publicou. Onde criar um ambiente onde o flow aconteça, né, como uma forma rotineira e traga significado e realização para quem gera esse tipo de resultado, é sem dúvida um ideal a ser perseguido. Todo mundo quer isso. Esse é o santo graal, na verdade. Agora, como é que eu implemento isso de uma forma prática nas organizações, né? Na verdade, muito flow coletivo ou individual já está acontecendo por aí, sem que se perceba bem, né, que você está vivendo aquele estado. Porque a gente às vezes está em flow e não percebe, vai perceber depois e não sabe, se não entender o que é o flow, não sabe que aquilo foi flow. E não sabe também que pode ser ativado de maneira consciente e voluntária. Então total concentração na tarefa, a clareza e o entendimento de quais são suas metas, seus objetivos, né? Você ter o feedback imediato para saber se aquilo está acontecendo de fato do jeito que você gostaria, da própria atividade ou das pessoas que estão envolvidas nela, no caso do flow coletivo. Outro gatilho interessante é a distorção do tempo, né? Que ele pode passar muito rápido ou em câmera lenta. E a experiência é a recompensa em si mesmo. É o que o professor Csikszentmihalyi chama de experiência autotélica. Não tem esforço, tudo flui naturalmente, tudo acontece de forma fácil, de forma prazerosa. Há um grande equilíbrio, de fato, entre o desafio e a habilidade que você tem para enfrentar esse desafio. É o quadro que ele desenhou, se você quiser ver, tem aí também vários vídeos onde eu falo disso. Então, ações e percepções da ação são a mesma coisa. É aquela fusão com a atividade, a integração, né? Você está tão integrado com o que você está fazendo que você vira uma coisa só. É o surfista que vira a onda, é o alpinista que é a montanha, né? E tantas outras interpretações possíveis, além do esporte, na arte, no trabalho também. Não há uma ruminação mental, né? Aquele papinho do crítico interior. Você não fica ruminando porque você está no momento presente. Tem um controle total, o sentimento é de controle total sobre a atividade que você está fazendo de forma natural, sem ruído, sem esforço.
Em algum momento, todos nós já vivemos essa experiência em atividades das mais diversas da nossa vida. A gente é no esporte, num hobby, como eu falei agora há pouco, até no trabalho, né? Mas tem que ser algo que a gente realmente goste muito. E a gente já tem alguma habilidade para executar. No meu caso, eu falo sempre isso, às vezes me perguntam, mas como é que é para você e tal. Ele aparece muito facilmente quando eu estou lendo alguma coisa que me instiga ou quando eu estou escrevendo um artigo, montando uma apresentação para uma palestra nova que eu vou fazer. E durante a entrega dessa palestra também, quando eu estou palestrando, quando eu estou apresentando alguma coisa, quando eu estou num podcast, às vezes me convido para um podcast, eu engato uma segunda e não paro mais de falar. Isso é flow. Isso é flow. Né? Eu medito, eu pratico exercício de respiração, de atenção plena, isso também é um processo que ajuda a induzir o estado de flow. E o interessante, né, do flow é que quando ele é ativado de forma coletiva, ele proporciona uma riqueza de sensações e de emoções que por si só já justificam ter o flow como um objetivo do dia a dia, a ser atingido. É verdade. O Keith Sawyer, que é um professor de psicologia da Universidade da Carolina do Norte, ele foi aluno do professor Csikszentmihalyi. E durante a passagem do trabalho que eles fizeram juntos, o Keith Sawyer identificou alguns gatilhos que produzem o flow coletivo. Ele se interessou muito sobre flow coletivo, foi estudar as bandas de jazz, equipes de basquete, rap de improviso e tal. E ele selecionou 10 gatilhos, que eu vou falar para vocês quais são, que tem a ver com a ativação do flow coletivo, que a gente poderia muito bem interpretar e adaptar para a vida da empresa. Metas compartilhadas. Então, todo mundo na equipe, no time, trabalha pelo mesmo objetivo. Então, seja um comitê, um grupo de projeto, o squad na metodologia ágil, todo mundo tem um objetivo em mente. Né? E aquilo que se espera desses times é que eles resolvam os problemas que estão diante deles, né? Um problema específico. Se a meta é bem assimilada e ela pode ser facilmente definida, então a tarefa é ser criativo e tá todo mundo voltado à solução desse desafio, todo mundo junto, né? É a visão do coletivo que importa. Então, nesse tipo de situação, o que acontece? Há um favorecimento tremendo à concentração, ao hiperfoco, e com isso o flow chega como consequência, porque o flow segue o foco. E criatividade, como a identificação e a solução do problema, é um gatilho básico também, tá, pessoal? Mas a chave para o flow nesse tipo de situação está exatamente no gerenciamento de um paradoxo, que é estabelecer uma meta que permita que o time fique focado de forma suficiente, né, calibrada, para perceber quando ele está próximo da solução. Mas também tem uma coisa, tem que ser uma meta que esteja flexível, aberta a ter alternativas, possibilidades múltiplas de solução, não pode ter uma solução só, né? E não pode se fechar todo mundo numa só, tem que ter a possibilidade de fazer a criatividade emergir num ponto máximo, porque o flow e a criatividade andam juntos, um é gatilho do outro. E o que é o cérebro criativo? É aquele que busca juntar e conectar coisas dispersas, trazendo alternativas de solução, né? Esse é o padrão. O cérebro está buscando padrões que se conectem. Essa é a estrada que ele segue para isso. Outro gatilho importante é a escuta ativa, né? De forma consciente. Prestar total e completa atenção naquilo que está sendo dito, gerando as respostas que não são muito racionalizadas, né? É que nem um brainstorm, né? É um improviso num tempo real. A gente está sempre trazendo coisas, ideias e jogando como se fosse as bolinhas, né? Assim, o malabarista. Tem que manter o ritmo. As conversas são para acrescentar alguma coisa. As ideias não estão em discussão ali, não é para ser negado. É para dizer sim, legal, ok, vamos acumular, vamos subir com isso, vamos amplificar essas ideias, ouvir todo mundo, ouvir de forma atenta tudo que está sendo dito, aceitar de forma inteira e verdadeira, sem crítica, sem resistência, sem julgamento. Aquilo vai se acumulando. Para quê? Para tentar construir alguma coisa em cima daquele conjunto de coisas que estão se estruturando. Então, o improviso,
o inesperado são também elementos que, quando eles atuam juntos, eles resultam em ideias surpreendentes. Eu tenho um amigo querido, o Tomás Brie, que trabalha com escutatória, né? Trabalho de comunicação maravilhoso. Ele diz que ouvir de verdade é a suspensão temporária do ego. Olha que legal, né? Então o nosso ego está em suspenso, vamos ouvir de verdade, vamos trabalhar junto. Mais um gatilho que o Kit Sawyer traz é o hiperfoco, ou a concentração total, foco total no aqui e agora, momento presente, só tenho isso na vida, né? Concentração completa. É fundamental separar o grupo de outras atividades que estejam acontecendo, dando a esse grupo que está junto ali numa sessão de flow o espaço necessário para se dedicar de forma total àquilo que ele está fazendo. Então as salas de flow, ou salas de foco, são muito bem-vindas nas organizações. São lugares onde as pessoas podem estar tranquilas que não vão ser interrompidas. E o Kit Sawyer fala de vez em quando que talvez essa seja a razão de que alguns times de alta performance têm uma forte sensação de identidade de grupo, porque eles estão sempre juntos, né? Eles estão meio à parte do resto do mundo. Eu me lembro que eu participei há muito tempo atrás de uma iniciativa dessas, quando eu trabalhava no Banco Nacional. Nós criamos um grupo multidisciplinar que foi trabalhar fora do banco. Nós alugamos 2 suítes num hotel e trabalhamos nessas suítes como um escritório, montamos uma sala de trabalho, um bunker quase, para desenvolver um novo projeto, e esse projeto que seria de uma adaptação ao momento que estava acontecendo da chegada da internet no mundo, né? Era 94 isso, mais ou menos, 94, 95. Então foi muito legal, porque aquilo existiu de fato e a gente não sabia naquela época que era flow. Eu desconfiava, porque eu já tinha lido um pouco, mas ainda não tinha me aprofundado na pesquisa, ainda não tinha tido o privilégio de conhecer e me encontrar com o professor Csikszentmihalyi nessa jornada. Outro gatilho importante é o senso de controle, onde cada membro do time ele se apropria do momento e se sente em controle com autonomia total, tá? Livre para fazer o que ele quiser, o que ele sabe fazer, mas com flexibilidade. As pessoas ativam o flow quando elas estão em controle das suas ações e do ambiente em torno daquilo que está sendo feito, daquela atividade que está sendo conduzida. Então isso ajuda, né? E da mesma forma, o flow coletivo ele se eleva, ele surge de forma pungente quando tem uma sensação de autonomia, de competência, de afinidade. A segurança de ter uma liderança consciente, né, que confia, aceita e apoia aquilo que é decidido pelo time, aumenta muito a performance, não tenha dúvida. Um líder em flow traz o time para o flow. Mas aqui também tem um paradoxo, e é interessante. Cada membro da equipe precisa sentir ter controle e, ao mesmo tempo, permanecer flexível, sujeito às mudanças, né? Como uma onda no mar. Ele tem que ouvir ativamente e seguir o flow do grupo. Não pode correr o risco e cair na armadilha de ter uma iniciativa independente. Então, pessoal, eu contei alguns dos gatilhos do flow coletivo. São 5 até agora. No próximo vídeo, eu vou voltar com o resto do trabalho do Kit Sawyer para vocês conhecerem mais e mais algumas informações que vão ajudar a gente a entender exatamente como uma cultura de flow promovida dentro de uma organização pode transformar completamente as lideranças e as equipes de alta performance. Eu sou Cadu Lemos e estarei com vocês em breve. Que o flow esteja com você.